Uma boa noite para todos, né? É uma alegria recebê-los aqui na nossa reunião nessa noite, né? Nós temos toda sexta-feira às 8 horas, nós temos essa reunião virtual. Acreditamos que vamos ter que mantê-la por mais tempo, né? Em função das questões da pandemia que assola o mundo, né? Mas é uma oportunidade, porque muitos, até de outros estados, de outros locais, podem estar aqui conosco, né? Uma maneira que, se tem algum inconveniente, também tem o lado positivo, né? Porque muitas pessoas estão podendo participar, mesmo aquelas que estão até acamadas, sem condições de deslocamento, né? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa programação de estudos, vamos abordar um tema que se chama Os Caminhos do Perdão, e quem vai trazer para nós é a nossa companheira Juliana Álvares, né, que vai abordar o tema expositor da nossa casa, que vai abordar para nós. A palavra é sua, viu, Juliana? Fique à vontade, viu? Pode. Vocês conseguem me ouvir bem? Estamos te ouvindo bem, querido. Tranquilo. Que bom. Antes de começar, eu quero agradecer, né, ao Marcos e à equipe da reunião pública que me fizeram esse convite. É um prazer, é uma honra estar aqui, fazer parte desse momento, dessa noite, e ter tido a oportunidade também de estudar um pouco mais esse tema, que nesse momento faz ainda mais, né, tem mais importância para todos nós, eu imagino. Quero agradecer ao Caravana de Luz, né, por ser essa casa tão acolhedora, que nos recebe, que nos envolve, e que mesmo assim, né, à distância, nos permite estarmos juntos, né, em pensamentos. Muito tempo, né, que a gente não se vê pessoalmente, não se abraça, as saudades são grandes, mas ainda bem que a gente pode se ver, assim, né, virtualmente. Eu posso compartilhar aqui uma apresentação, Marcos? Pode, fica à vontade, Ju. Pode ficar à vontade, pode compartilhar. Se precisar de ajuda também, o Ricardo te ajuda aí, tá? Não. Por que não está aparecendo? Aparece para vocês? Apareceu aqui. Sim? Sim, agora você precisa só colocar para apresentar para ficar agora. Tá? Tá bem? Então, tá ótimo. Tá tranquilo. Então, agora eu não consigo mais ver vocês. Então, Marcos, se precisar parar, voltar alguma coisa, você me avisa. Tá bom, mas nós estamos te vendo aqui, isso é que importa, e o estudo também. Tá até Então, bonita a paisagem aqui, né? os caminhos do perdão são bem bonitos mesmo. E perdão é algo que a gente ouve, né, sobre perdão e pensa sobre perdão já há muito tempo, né? Jesus foi um dos que trouxe para a gente essa necessidade de perdão e ensinou para a gente o Pai Nosso, né? Está lá em Mateus, no capítulo 6, Jesus diz para a gente que quando a gente orar, a gente deve fazer assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E Jesus continua, né? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, veja, é uma oração que todos nós conhecemos, né, que às vezes até automaticamente fazemos, sem pensar muito bem no que essas palavras representam, mas aqui, né, nesse Pai Nosso, a gente se compromete a perdoar, né, porque a gente pede perdão, né, e esse perdão, ele vem condicionado, né,
perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. E é interessante porque é uma necessidade de cada um de nós, né? Todos nós precisamos de perdão, né? E todos nós precisamos perdoar. E aí Jesus diz para a gente que se a gente perdoa aos homens as ofensas, também o nosso Pai nos perdoará. E se nós não perdoarmos, também o nosso Pai não nos perdoará as ofensas. E Pedro, né, envolvido aí com essa fala do Cristo, e se aproxima dele e diz: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus responde: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. É numa representação aí de que não há limites, né? Porque não há limites para a nossa necessidade de perdão também, né? E por quê, né? Mas por que eu tenho que perdoar tantas vezes? Né? Porque todos nós somos falíveis, né? E nesse sentido, nós também precisaremos muitas vezes de 70 vezes 7 perdões. Né? Paulo também falou sobre perdão, lá na sua carta a Efésios, e né, no finalzinho lá do capítulo 4, ele diz, né, para o povo lá de Éfeso, então, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aqui, Paulo trazendo para esse povo de Éfeso a necessidade da gente se cuidar, né? Sermos misericordiosos uns com os outros, benignos, e tirarmos de nós essa amargura, essa ira, essa raiva, né? Essa blasfêmia, né? Falar mal dos outros, às vezes com malícia. Então, que o ideal para nós é que a gente se perdoe uns aos outros. Bom, mas aí a gente se pergunta, né? O que é perdão? Né? Porque que a gente tem que perdoar, nós entendemos, né? Jesus nos deu o recado, né? Nós entendemos, não, perdão é de fato uma necessidade. Mas o que é perdão? Né? Lá no dicionário, lá no Aurélio, a gente tem a seguinte definição: perdão é remissão de pena, ou de ofensa, ou de dívida. Desculpa, induto. Então, é quando a gente retira, né, a pena, a ofensa, a dívida, a gente desculpa, né. O Hamed é o autor desse livro Renovando Atitudes, vou mostrar ele aqui para vocês. Esse livro aqui. Eu usei muito esse livro para estudar, para esse estudo. Ele fala que o perdão é ter compaixão, é buscar um entendimento maior através do amor condicional. Né? Então, o perdão é entender, né? A compaixão é isso, é olhar para o outro com os olhos compreensivos, com olhos misericordiosos, e entender. E esse entendimento que tem por base esse amor. Tem um pesquisador lá da USP, né, do Instituto de Psicologia da USP, que estuda perdão, e ele fala, né, num dos artigos que ele publicou, que a noção de perdão na nossa cultura é carregada de uma conotação moral. É considerado um ato de amor que produz uma transformação nas pessoas, que redime e nos torna melhores do que antes. Então, culturalmente, né, certamente com uma influência religiosa, né, do Evangelho do Cristo, a gente entende, né, na nossa sociedade culturalmente, que o perdão nos faz melhores, né, que o perdão é esse ato de amor que faz com que a gente, então, desculpe, né, que a gente perdoe uma ofensa ou uma dívida, e isso nos torna melhores do que antes. Bom, mas o que não é o perdão?
E aqui, para piorar, quem sobra, como Israel, pode jogar. Parece que tem um microfone aberto. O que não é o perdão? E aí é o Hamed também, nesse livro Renovando Atitudes, que fala para a gente o que não é perdão. E ele diz que perdoar não é ser apático com os erros alheios, nem aceitar de forma passiva tudo o que os outros nos fazem. Perdoar não é aceitar agressões, abusos, manipulações e desrespeito aos nossos direitos e limites pessoais. Perdoar não é apoiar comportamentos que nos tragam dores físicas ou morais, não é fingir que tudo corre muito bem quando sabemos que em nossa volta tudo está em ruínas. E perdoar não é ser conivente com as condutas inadequadas de parentes e amigos, mas ter compaixão. Então, por que é importante a gente dizer o que não é o perdão? Porque muitas vezes a gente pode pensar que perdoar é isso, né? É deixar que os outros façam conosco, passando por cima dos nossos limites, nos desrespeitando, nos agredindo, nos manipulando. E aí, com esse pensamento de que isso é perdão, a gente não perdoa e pior, né? A gente ainda se coloca numa situação muito ruim, né? Muito ruim estar na condição de agredido, de abusado, de manipulado. Mas é muito importante a gente entender que isso não é perdoar, né? Pelo contrário, isso pode fazer com que o sentimento, né, de dor, ele cresça ainda mais. Bom, o que não é o perdão, né? E aí o Hamed coloca para a gente que, muitas vezes, nós confundimos o ato de perdoar com a negação dos nossos próprios sentimentos, das nossas emoções, dos nossos anseios, né, dos nossos desejos, que a gente, às vezes, reprime mágoas e usa, supostamente, perdão como desculpa para fugir da realidade, que, se assumida, poderia, como consequência, alterar toda uma vida de relacionamento. A gente tem muito medo, às vezes, né, de se posicionar e de dizer que uma determinada situação não é boa para nós. Né? E por que isso é tão difícil? Porque isso pode alterar uma vida de relacionamento. Mas isso não é perdão. Né? A gente negar os nossos próprios sentimentos, negar as nossas emoções, para não encarar essa mudança que muitas vezes é necessária, né? Ela tem que acontecer em algum momento, não é perdão. Às vezes, o adiamento de um enfrentamento importante para a nossa realidade. Bom, o que não é perdão? Tá vendo? Tem muito mais para a gente dizer do que não é perdão do que é perdão, né? E esse autor, o Christian, né, lá do Instituto de Psicologia da USP, ele fala que, às vezes, é comum a gente imaginar o perdão como se fosse uma página em branco, sem mágoas, sem ressentimentos, mas também sem história. E isso é impossível de alcançar. Né? Às vezes a gente pensa que perdoar é como se eu fizesse assim, bom, agora eu esqueci tudo, né? Eu tenho uma história, né, com uma pessoa, com um grupo de pessoas, e, bom, a partir de agora, sem mágoas, sem ressentimentos, vamos começar uma vida nova a partir de agora, com uma página em branco. Não é perdão, porque isso é impossível. Né? Nós somos seres que temos memória, né? A gente tem memórias do presente, memórias do passado, às vezes de um passado longínquo, que muitas vezes nós não acessamos conscientemente, mas elas existem lá dentro de nós. Né? E um ponto importante para a gente começar a perdoar, né, nós vamos ver daqui a pouco, é a gente entender que a nossa história ela não se apaga. Né? A gente pode ressignificar, enxergar de uma outra forma,
Mas fingir que nada aconteceu, né, e tentar começar de novo como uma página em branco é algo impossível de alcançar. Então, isso também não é perdão. Bom, por que então perdoar? Né? A gente já falou lá no começo que um excelente motivo, né, de por que perdoar é que essa é uma recomendação do Cristo para nós. Né? E que esse perdão é uma necessidade para a nossa vida. Né? E assim, nós seremos perdoados na medida em que perdoarmos também. Mas, recentemente, né, muitos pesquisadores têm trabalhado com o tema perdão. Né? E esse mesmo pesquisador, o Christian, que eu citei anteriormente, ele diz que só quem já conseguiu perdoar verdadeiramente alguém sabe a sensação de leveza e tranquilidade que isso traz. E essa sensação vem, inclusive, acompanhadas de outras vantagens para a nossa saúde física e mental. Porém, para conquistar tudo isso, é preciso respeitar o processo e se permitir, porque esse ato tem mais a ver com nós mesmos do que com a pessoa que enxergamos como objeto do nosso perdão. Então, a gente perdoa, ou a gente deveria, né, buscar perdoar por nós. Né? Justamente porque quem já conseguiu perdoar sabe a sensação de leveza e de tranquilidade que isso traz. Né? E por que perdoar? Porque isso tira de nós um peso muito grande. Né? Por que a gente precisa perdoar alguém? Né? A gente precisa perdoar alguém porque nós nos sentimos ofendidos, de alguma forma. Né? E se nós nos sentimos ofendidos, de alguma forma, isso traz para nós sentimentos que muitas vezes são de raiva, de mágoa, de rancor, ressentimentos, né? Sentimentos que nos adoecem e que podem durar muito tempo dentro de nós, né? Então, esse ato de vou perdoar, ou essa decisão, ela tem mais a ver com nós mesmos do que com o outro, né? Quem é esse outro? Qualquer outro, né? Qualquer outro. E veja bem, a gente vive agora um momento, né, que é de distanciamento social de muitos, mas que para muitos significa um encontro muito mais intenso, né? Muitas famílias agora estão tendo a oportunidade de conviver intensamente, né? Então, pessoas que às vezes nós víamos de manhã e à noite, né? Porque passávamos o dia todo fora de casa, agora nós convivemos com muito mais frequência, né? Com muito mais intensidade. Né? Os finais de semana não tem mais tantos passeios, então a gente convive mais, né? E aí a possibilidade de atrito também cresce. Né? Por que a possibilidade de atrito cresce? Cresce porque nós somos seres falíveis ainda, né? E nós erramos. Né? E é por isso que a gente precisa ser perdoado e por isso que a gente precisa perdoar, né? Mas esse perdão tem mais a ver conosco do que com o outro, que pode não estar interessado nesse assunto. Bom, por que perdoar? O Emmanuel, lá no livro Palavras de Vida Eterna, ele tem uma lição muito interessante que chama Perdão, um santo remédio. E ele fala assim pra gente: toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade. Em suma, à face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. E, de fato, é o que nós fazemos, né? Doeu, a gente vai procurar o medicamento que vai nos ajudar. E aí ele fala: lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa
de prevenção e antipatia a te solicitarem a adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. Né? Porque os pensamentos de queixa e mágoa, de prevenção e de antipatia, eles nos adoecem. Né? Eles são pensamentos que ele considera que classifica como enfermiços. E ele continua. E se nas doenças vulgares reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessites de esquecimento para que se te refaçam as forças. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Então, remédio santo. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. Um ponto importantíssimo aqui dessa fala do Emmanuel para nós é que, primeiro, o perdão é remédio santo. Remédio santo para quem? Para nós. Né? O perdão é o nosso medicamento. Para que a gente se cure do pensamento adoecido. Se cure da raiva, da mágoa, do rancor. Né? E aí ele coloca um ponto super interessante aqui, né, do porquê perdoar. Porque os outros trazem consigo as suas imperfeições e as suas fraquezas, mas nós também trazemos as nossas. Né? Nós também podemos errar. Nós também podemos, em muitos casos, magoar e ferir. Às vezes, involuntariamente, às vezes sem perceber que estamos errando. Mas somos falíveis. Por que perdoar? E Emmanuel, mais uma vez, aí aqui no livro Ideal Espírita, ele também nos traz aqui pontos importantes para a gente pensar nesse porquê, né? Por que a gente deve perdoar, então? Ele começa essa lição fazendo uma pergunta para nós. Como poderá alguém manter a própria consciência tranquila sem intenções sinceras? E pergunta também, como sustentar o coração sereno durante a prece, sem análise real de si mesmo? A oração, para surtir resultados essenciais de conforto, exige enfrentemos a consciência em todas as circunstâncias. Intenções estranhas e sentimentos propositalmente viciados não se conciliam com o clima favorável à segurança do espírito. A coexistência do mal e do bem no íntimo do ser impossibilita o estabelecimento da paz. Olha só, ele comenta, né, o nome dessa lição do livro Ideal Espírita é Orar e Perdoar. Né? Então, por que perdoar? Porque a prece, né, para que ela atinja os seus maiores objetivos, né, para que ela nos leve a esse estabelecimento da paz em nós, ela precisa acontecer dentro daquilo que o Cristo nos ensinou. Né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Né? E aí a pergunta dele é muito significativa, né? Como sustentar o coração sereno durante a prece sem a análise real de nós mesmos? Né? A prece, para que ela atinja, né, os cumes mais altos do plano espiritual superior, ela precisa vir, né, do fundo do nosso coração, né, com as nossas melhores intenções. E se os nossos pensamentos estão nebulosos, se a gente não consegue se desvencilhar psiquicamente de uma determinada situação, como nós vamos conseguir, né, uma prece efetiva?
ele fala: sentimentos odiosos e vindicativos impedem a floração da espiritualidade superior. Né? Esses sentimentos é como se eles nos amarrassem, né? Não nos deixassem crescer, não nos deixassem florescer naquilo que de melhor a gente pode ter para oferecer ao mundo. O Emmanuel continua ainda nessa lição. A oração exterioriza a nossa emoção real. Dessa maneira, sem a luz da harmonia e do amor, não perceberemos a resposta celeste às nossas necessidades. Então, se, né, a gente não conseguir estabelecer esse contato, né, esse contato com Deus, né, esse contato com o divino por meio da prece, a gente não vai ser capaz sequer de perceber a misericórdia divina atuando em favor de nós. A gente não vai perceber a resposta às nossas necessidades. E aí ele fecha dizendo: atenta, pois, para as diretrizes que imprimes às tuas preces, na certeza de que o perdão deve ter presença invariável em todos os atos, para que as nossas petições encontrem livre curso na direção de Deus. Se a gente vai pedir, a gente precisa oferecer a nossa parte, né? Perdoa, Deus, as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos a quem nos tem ofendido. Bom, por que perdoar? Existe lá na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, um projeto que chama Projeto do Perdão, Forgiveness Project. É interessante que nos últimos tempos, né, no crescimento dessa área que eles chamam de psicologia positiva, algumas coisas vêm se tornando muito importantes, né, para a qualidade de vida, para a melhoria, né, da nossa condição de vida. E duas coisas nos últimos tempos têm tido grande projeção até pela mídia. Uma delas é o perdão, e a outra é a gratidão. Então, a gente tem sempre ouvido falar, né, a importância da gratidão para a nossa vida, a importância do perdão também para a nossa vida. E esse projeto, né, o projeto do perdão, ele conseguiu alguns resultados, né, trabalhando nesse assunto. E um deles é que, se conseguir se livrar da mágoa, pode ajudar principalmente na redução do estresse e na mudança da percepção de perigo em relação às outras pessoas. Quando não perdoamos, o mundo é um lugar mais assustador. É mais provável que você sinta desconfiança e que se ofenda mais facilmente. Então, mais motivos para a gente pensar aí, né, nesse porquê perdoar. Nesse projeto também, eles verificaram que perdoar reduz a pressão sanguínea em pessoas muito estressadas, ameniza a tensão muscular, diminui riscos de doenças cardíacas, melhora o sistema imunológico e reduz estresse e depressão. Então aqui, né, a gente vê os resultados tanto no nosso corpo físico quanto, né, na nossa saúde mental desse exercício de perdão. Né? Por que perdoar? Bom, a gente já falou o que é o perdão, o que não é o perdão, e por que perdoar. Eu me convenci, eu não consigo ver vocês, então não consigo ver se vocês estão concordando ou não comigo, mas eu me convenci de que é preciso perdoar. Né? E primeiro que se Jesus disse, então não há discussão nesse sentido. Né? Mas eu também percebi que não é algo simples, não é trivial. Né? Não é, de repente, dizer assim, bom, agora eu vou perdoar todo mundo. Não é assim. Né? Até porque nós não somos ainda os seres perfeitos que nós um dia seremos, né? Ou que nós buscamos ser. Mas certamente nós somos pessoas que estamos aí nessa busca, né? Por uma vida melhor, né? Por uma vida mais feliz, por uma vida mais cheia de alegrias, né? De paz.
né? E tudo isso o exercício do perdão pode nos trazer, né? O exercício do perdão pode tornar a nossa caminhada mais leve, né? Principalmente agora que com aqueles que nós mais temos relações, laços mais estreitos, nós estamos convivendo mais, né? E é no lar, né? Kardec, lá no Livro dos Espíritos, traz isso para a gente, né? É no lar onde a gente encontra os nossos laços mais fortes. E muitas vezes esses laços ainda não são de afeto. Então, transformar laços que algumas vezes podem não ser de afeto em laços de afeto é um dos grandes objetivos da nossa vida. E o exercício do perdão muito nesse sentido. Bom, quais são então os caminhos do perdão, né? O que nós podemos fazer para exercitar esse perdão em nossas vidas? Aqui, né, nessa parte do estudo sobre os caminhos do perdão, eu usei falas do Emmanuel, falas do Hamed e falas desse projeto do perdão, que foi desenvolvido lá nos Estados Unidos. Bom, perdoar exige autoanálise, atenção e dedicação. Como eu disse anteriormente, não é dizer, agora eu vou perdoar todo mundo, e todo esse sentimento, né, que eu trago dentro de mim, às vezes, durante anos, vai desaparecer. Não. Perdoar exige autoanálise, atenção e dedicação. Exige um entendimento sobre o que é o perdão também. E, principalmente, um entendimento sobre o que não é o perdão. Porque eu posso estar vivendo aquelas situações que foram colocadas, né, lá no começo do nosso estudo. Eu posso estar permitindo que as pessoas me agridam, que as pessoas abusem da minha boa vontade, que elas passem de alguns limites, pensando que eu estou perdoando, permitindo todas essas situações. Mas, na verdade, não, né? Perdoar tem mais a ver conosco do que com os outros. Bom, então, caminhos do perdão, como se nós estivéssemos dando passos. Passo 1. Saiba exatamente como você se sente sobre o que aconteceu e seja capaz de articular o que está acontecendo com essa situação atualmente dentro de você. Então, se eu me proponho a perdoar, eu tenho que saber como eu me sinto. Né? O que aconteceu? Né? O que acontece comigo quando eu penso sobre isso? Né? Será que eu tento fingir que nada aconteceu e tento abrir uma página em branco? Assim, vou esquecer tudo. Perdoar não é esquecer. Né? Perdoar é ressignificar. Né? É conseguir transformar aquele sentimento de mágoa, né? Aquele sentimento de raiva, o rancor, o ressentimento, em algo que não vai mais nos incomodar, em algo que vai nos libertar, né? Nos deixar livre para sentirmos paz, para sentirmos alegria, para sentirmos vontade de continuar caminhando. Então, primeiro, saiba exatamente como você se sente. Segundo, crie um compromisso consigo mesmo para fazer o que for necessário para se sentir melhor. Esse compromisso, né, tem tudo a ver com a questão de que perdoar não é sobre o outro, não é sobre quem me machucou ou quem me magoou. Perdoar é um compromisso que eu faço comigo mesmo para que eu possa me sentir melhor, para que eu possa continuar caminhando, para que eu possa continuar, né, pensando agora nesse nosso momento, vivendo, muitas vezes, sobre o mesmo teto, convivendo da melhor forma possível. É um compromisso conosco. O perdão é para você e mais ninguém.
né? Perdão não significa necessariamente reconciliação com a pessoa que o magoou ou tolerar a ação dela. O que você procura é a paz, né? Muitas vezes, algumas situações, elas não são compatíveis com uma reconciliação, né? Ou muitas vezes, esse fato ou situação já aconteceu há tanto tempo que uma possível reconciliação nem faz sentido mais, né? Mas o que acontece é que é preciso ter paz, né? E ter paz exige que nós perdoemos para nós e não para o outro, né? O beneficiado do perdão somos nós. Esse é um ponto super importante, né? Nós somos os beneficiados quando nós perdoamos, né? Perdoar não é dar para o outro uma carta de alforria, né? Ah, eu te perdoo, ah, eu te desculpo. Não é sobre isso. Porque isso às vezes a gente faz, né? A gente diz, não, tudo bem, eu te desculpo, eu te perdoo, mas o sentimento continua lá, né? O perdão, ele é libertador para aquele que perdoa, né? Para aquele que consegue se libertar do sentimento ruim, né? Consegue abrir os olhos e ter paz. Então, o perdão é para você, né? E para mais ninguém. Você, no caso, nós, né? Nós todos que estamos aqui compartilhando esse conhecimento. E o que você procura é a paz. Passo 4. Obtenha a perspectiva correta sobre o que está acontecendo. Reconheça que a sua angústia primária vem dos sentimentos feridos, dos pensamentos e das perturbações que você está sofrendo agora, não do que o ofendeu ou machucou há 2 minutos ou 10 anos. Então, é um trabalho de autoconhecimento também, né, de autoanálise, de parar e pensar assim, o que eu estou sentindo? E aí o Hamed, né, nesse livro Renovando Atitudes, quando ele fala sobre o perdão, ele traz algumas diretrizes para que a gente possa ser feliz nessa tarefa de perdoar. E ele diz que uma das ferramentas básicas para nós alcançarmos o perdão real é manter-nos a uma certa distância psíquica da pessoa problema ou das discussões, bem como dos diálogos mentais que giram de modo constante no nosso psiquismo. O Hamed fala que quando nós nos vemos, né, nessa situação de sentimentos feridos, né, o nosso pensamento ele começa a ficar adoecido, né, porque nós não conseguimos nos afastar da determinada situação. Aí ele diz que a gente tem diálogos mentais que giram de modo constante no nosso psiquismo. É como se a gente ficasse revivendo aquela situação muitas vezes e ressentindo, né? Eu senti aquilo e aí todas as vezes que eu penso naquele assunto, eu sinto novamente, e aí eu sinto novamente. E aí ele nos aconselha mantermos essa distância psíquica, né? Nos afastarmos um pouco mentalmente da pessoa, do problema, das discussões, para que a gente tenha condições de observar melhor, né? Para que a gente tenha condições de pensar e olhar a situação de um outro lugar. Ele fala para a gente que a mente recheada de ideias desconexas dificulta o perdão. E somente quando a gente consegue se desligar da agressão ou do desrespeito que nós passamos por ele, né, é que o nosso pensamento, então, sintoniza com as faixas da clareza e da nitidez no processo que ele denomina como renovação da atmosfera mental. Então, depois que nós tomarmos a decisão de perdoar, depois que nós fizermos, então, o compromisso com nós mesmos de que aquilo é importante para nós, né,
que o perdão é algo para nós, aí a gente pode, então, começar a se distanciar, né? Se distanciar da agressão, do desrespeito, para a gente começar a renovar a nossa atmosfera mental, né? E aí, às vezes, olhar para a situação de forma mais até impessoal, né? Às vezes uma situação a gente está tão envolvido com ela que fica difícil a gente perceber, por exemplo, quais eram as intenções da outra pessoa, quais eram de fato, qual é de fato a extensão do mal que ela me provocou, né? Às vezes nós somos também, né, orgulhosos, egoístas, e aí é o nosso orgulho ferido, né, que às vezes fala muito alto, é a nossa vaidade que fala muito alto. Então, a gente se distanciar um pouco da situação e olhar para ela de forma menos apaixonada, né, de forma menos passional, pode nos ajudar a vivenciar esse perdão. Passo número 5. No momento em que você se sentir chateado, busque formas simples de controlar o estresse, fazendo algo que gosta, para aliviar o corpo ou combater essa resposta. Não vai ser uma única vez, né? Assim, então hoje eu decidi perdoar, então eu vou me desconectar dessa situação, vou conseguir olhar para ela de uma forma mais racional, vou ficar melhor. A gente vai voltar muitas vezes a pensar, né? Hoje eu consegui me desvencilhar totalmente desse meu pensamento, mas amanhã pode ser que ele volte, né? Então, essa dica, né? Busque formas simples de controlar o estresse fazendo algo que você gosta, né? Se dê um presente, né? Não precisa ser um presente coisa, né? Mas faça algo que gosta, né? Busque as pessoas que você gosta, converse com as pessoas, né? Que a gente pode criar relações muito afetuosas que vão nos ajudar a vivenciar esse momento de perdão de forma mais sustentada. As nossas relações afetivas, os nossos amigos, os nossos familiares, aqueles com quem nós dividimos, de fato, a nossa intimidade, são as pessoas que vão nos ajudar nesse processo. Esse pesquisador americano, uma das dicas que ele dá, né, para esse processo de perdão é converse com alguém. Né? Converse com alguém. Né? Conte a sua história. E aí a gente consegue, né, às vezes, falando, né, e conversando com os outros, ver aspectos da situação que a gente não tinha enxergado anteriormente. Então, esse também é um ponto importante para a gente usar na nossa vida. O Hamed, ele continua dizendo que esse processo, né, de se desligar, né, ele não nos torna insensíveis e frios. Não é que, de repente, eu vou deixar de me importar com as pessoas. Né? Não é que eu vou deixar de me importar com as pessoas ou eu vou gostar menos delas. Ele diz que esse desligar-se quer dizer deixar de alimentar-se das emoções alheias, desvinculando-se mentalmente de relações que não nos fazem bem. Né? Então, se aquilo não me faz bem, né? Se é uma emoção que não é minha, que é do outro, né? E que me faz mal, esse exercício de desligar mentalmente, ainda que eu tenha que conviver, às vezes, intensamente com o outro, ele me ajuda. Né? Me ajuda a estabelecer uma distância psíquica segura. Né? Segura para mim, né? Para o meu bem-estar, para a minha paz íntima. Caminho 6, passo 6. Desista de esperar coisas de outras pessoas. Reconheça as regras obrigatórias que você tem para você mesmo e para os outros, de como tudo deve ser.
né? Uma vez eu li, não vou me lembrar onde agora, que por que nós nos decepcionamos com as pessoas? Né? Por que às vezes as pessoas nos decepcionam tanto? Né? Elas nos decepcionam porque nós esperamos muito delas. Né? E aí eu falo, mas me decepcionou, eu não esperava isso. Né? Mas será que eu tenho o direito de esperar algo ou não? Será que eu criei regras, né? Regras que eu criei e que eu espero que os outros sigam as minhas regras, né? E aí, olha só, né? A gente tem uma sociedade, nós vivemos juntos e às vezes esperamos uns dos outros coisas que não somos capazes de oferecer, né? Tá fora, inclusive, da nossa capacidade, mas eu espero do outro. Né? Crio regras, né? Regras para os relacionamentos, mas é a minha regra. Será que é a mesma regra do outro? Será que a gente conversou sobre essas regras, né? Coisas que a gente pode pensar quando a gente se sentir, então, decepcionado, quando a gente se sentir ferido, né, pelo comportamento do outro, ou sobre algo que aconteceu, e que eu queria que tivesse sido diferente, né? Mas é a minha regra, né? E será que eu posso criar essa regra? Será que é um relacionamento? Né? Porque tem relacionamentos de vários tipos, né? Numa família a gente tem os relacionamentos pais, filhos, filhos, pais, irmãos, companheiros, amigos. Então, os relacionamentos são diversos, né? E cada relacionamento tem a sua estrutura de funcionamento, né? Mas a gente conversou sobre isso, né? E será que eu tenho o direito de me sentir tão ofendido assim? O Hamed fala para a gente que quando nós acreditamos que cada ser humano é capaz de resolver seus dramas e é responsável pelos seus feitos na vida, aceitamos então fazer esse distanciamento mais facilmente, permitindo que ele, né, esse ser humano, seja e se comporte como queira, dando-nos também essa liberdade. Porque quando a gente passa, né, a entender que nós não conseguimos controlar tudo, né, não conseguimos controlar o comportamento, o pensamento, né, as formas como os outros veem e encaram a vida. O que a gente pode fazer é nos conhecer, entender bem, né, quem nós somos, quais são os nossos limites, entender que somos falíveis e que às vezes uma determinada situação aconteceu, mas qual é a minha responsabilidade, né, nesse fato? Esses caminhos do perdão, eles nos levam necessariamente a um amadurecimento, né? Fazem com que nós cresçamos espiritualmente, moralmente, faz com que nós sejamos pessoas mais pacientes, mais tolerantes, mais amáveis. Né? Os caminhos do perdão são um presente que nós damos para nós mesmos. 7. Deposite sua energia em procurar novas maneiras de alcançar seus objetivos, além da experiência que o machucou. Em vez de repetir mentalmente sua mágoa, procure novas maneiras de conseguir o que deseja. O nosso pensamento, ele tem força, né? E a gente atrai aquilo que nós pensamos. Quando a gente quer realmente alguma coisa, o universo inteiro conspira a nosso favor. E se a minha mente, ela está povoada todo o tempo com o sentimento de mágoa, de rancor, né, da decepção, do que aconteceu comigo, o universo não vai conseguir me trazer algo de bom. Né? Ao passo que, se eu mudar esse pensamento, se eu procurar novas maneiras, né, de alcançar os meus objetivos, se eu procurar novas maneiras de conseguir o que eu desejo, né, que
que todos nós desejamos? Desejamos paz, tranquilidade, desejamos seguir, né, os nossos caminhos com mais leveza, com mais simplicidade. E aí, então, se a gente muda, né, esse nosso padrão, né, psíquico, se a gente muda a chave, vira a chave, né, lembrando que isso não vai ser automático, né, nós vamos ter que nos esforçar para isso, né, e que muitas vezes nós vamos ter que pensar assim, esse pensamento voltou, não quero esse pensamento, né, vou substituir esse pensamento por um outro, né, vou me esforçar para pensar em coisas boas, né, vou me esforçar para traçar uma meta, né, qualquer que seja ela, né, pessoal, profissional, né, ligado à minha vida espiritual, né, então eu tenho que procurar mudar essa energia, né, depositar a minha energia em algo que vá me fazer melhor, para além da experiência que me machucou, né, e que para mim, por mim, é importante que ela passe, né? Porque o que acontece é que às vezes a experiência ela está lá atrás, né? Mas o nosso pensamento também está lá, né? E aí a situação já passou, mas ainda a gente traz no coração aquele sentimento ruim, e é preciso deixar a experiência lá atrás. Ela não vai sumir, ela não vai deixar de existir, mas vai chegar um momento em que a gente vai poder lembrar da situação e não vai doer mais. Esse é o grande desafio. É a gente conseguir olhar para trás, ver aquela situação, que é parte da nossa vida, é parte do nosso crescimento, né, é parte do que nós somos, né, porque nós somos, né, esse tanto de experiências que nós já vivemos e que vem nos transformando tempo a tempo. Mas eu vou poder lembrar e falar assim, aquilo aconteceu. Mas ok, né, assim, não dói mais. Consegui, né, isso é perdoar. É quando a gente consegue lembrar da situação de forma mais tranquila, sem dor. E o Hamed continua dizendo pra gente, olha, o desligamento nos motiva ao perdão com mais facilidade, pelo grau de libertação mental que nos induz a viver sintonizados em nossa própria vida e na plena afirmação positiva de que tudo deverá tomar o curso certo se minha mente estiver em serenidade. Pensar em nós, né? Viver sintonizados em nossa própria vida. E quando eu digo assim, pensar em nós, não é ser egoísta, né? Não é esquecer que tem um mundo à nossa volta. É pensar em mim como parte de um todo, de uma sociedade, de uma família, e eu preciso estar bem para que eu possa ser a melhor pessoa para esse grupo que me envolve, né? Que está em torno de mim. Eu preciso estar bem, né? Eu preciso me sintonizar com a minha própria vida, né? E aí, essa afirmação positiva, né, de que tudo deverá tomar o curso certo se a minha mente estiver em serenidade. 8. Lembre-se de que uma vida bem vivida é sua melhor vingança. Vingança que muito, entre aspas, né? Vingança é algo que pior do que não perdoar é a gente pensar em revidar. Isso sim faz com que a nossa vida se torne terrivelmente triste. Então, essa vingança, que muito entre aspas mesmo, uma vida bem vivida é uma excelente resposta que nós podemos dar para nós mesmos, né? Então, em vez de focar em sentimentos feridos e na pessoa que causou dor, a gente precisa aprender a procurar o amor, a beleza e a bondade ao nosso redor. O perdão é sobre poder pessoal. Seria muito estranho a gente pensar, não vou perdoar nunca, né? E com isso achar que nós estamos prejudicando o outro, porque eu nunca vou perdoar, né? Perdão é algo sobre nós, não tem a ver com o outro.
tem a ver com a nossa felicidade, com o nosso bem-estar. E o último passo, encerre a sua história de queixas e comece a focar na sua escolha pelo perdão, né? Vamos mudar o nosso padrão mental, né? Pensar que nós merecemos, né? Pensar que nós podemos, somos capazes, né? De superar, né? Superar essas experiências que ocorreram, né? Nós não podemos negá-las, mas podemos viver bem melhor. O Hamed, ele fala que uma das mais eficientes técnicas de perdoar é retomar o vital contato com nós mesmos, desligando-nos de toda e qualquer intrusão mental para logo em seguida buscar uma real empatia com as pessoas. Né? Quando a gente retoma esse contato com nós mesmos, né? E aí a gente percebe que nós também somos falíveis, que nós também temos as nossas dificuldades, a gente consegue ser mais empático, né? A gente consegue olhar para o outro e pensar assim, e se eu estivesse no lugar dele? Será que eu faria diferente? Será que eu faria melhor? Será que eu faria pior? Né? Esse nosso reencontro conosco mesmos nos permite olharmos para o outro com olhos mais amáveis, né? E aí, né, nesse reencontro conosco mesmos, a gente deixa de ser vítimas de forças que estão fora do nosso controle para nos transformarmos em pessoas que criam a sua própria realidade de vida, baseadas não mais, né, nas críticas e ofensas do mundo, mas na nossa percepção da verdade e na nossa própria vontade. É muito... para mim ficou claro, né, depois de estudar, e principalmente agora, depois de compartilhar aqui com vocês, o quanto o perdão pode ser libertador, né? Quantas vezes, né, a gente gasta o nosso tempo, a nossa vida, a nossa energia, a nossa força, com coisas que não vão somar para a gente, não vão nos fazer melhores. Muito pelo contrário, vão nos amarrar às situações e às pessoas que já poderiam ter passado, né, às vezes há anos, né? É libertador. Perdão é libertador. Bom, eu quero agradecer, então, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui. É estranho, né, não ver os rostinhos, né, de quem está aí assistindo, mas eu vi quem estão antes do estudo começar. Então, eu agradeço, mais uma vez, por essa grande oportunidade e me despeço com muita alegria no coração por ter estado aqui com vocês essa noite.